o presidente da CPMI dos Correios, senador pelo PT do Mato Grosso, Delcídio Amaral. Bom, ele é o presidente da CPI dos Correios e líder do PT no Senado. Vou começar com o senador Delcídio Amaral. Por favor, senador. É quase uma maldade chamar o senador nesse momento para vir aqui conversar comigo, sabendo da loucura que está lá, uma média de trabalho de quantas horas ali em cada 15 horas, Jô, 16 horas. E fora o que a gente tem que fazer também nos bastidores, conversar com as lideranças, conversar também com a própria equipe, assessoria técnica, que trabalha o dia inteiro em cima dos documentos. Então é difícil, é uma jornada complicada. Eu cheguei a comentar contigo que isso aí depois compensa, porque esse tempo todo depois é descontado no juízo final. Porque realmente é uma pauleira. Eu fico vendo você ali, eu digo, coitado desse homem, porque ele está exausto, passa no rosto um cansaço não só físico, mas um cansaço por todo o desgaste emocional que você, sendo do PT, está passando diante dessa loucura toda que aconteceu e que está acontecendo e ficando comprovada, de certa forma, né? Então, são duas coisas altamente desgastantes. A CPI em si e o porquê da CPI, que, aliás, eu devo dizer que você vem conduzindo de forma impecável. Obrigado, João. Nós soubemos agora que foi negado habeas corpus à mulher do Valério, que vai depor, né? Como é que fica a situação? Mesmo assim, ela não está obrigada a dizer a verdade? A decisão do STF, em cima até dos artigos 208 e 203 do Código Penal, ela vai depor como cônjuge de um investigado. E então ela vai depor como testemunha, mas não vai assinar aquele compromisso de falar a verdade. Então, amanhã vai ser um dia difícil, de administrar. Vai ser amanhã terça ou quarta? Vai ser quarta-feira? Vai ser amanhã. Vai ser amanhã às 10 horas da manhã. E semana que vem nós temos também a oitiva da Simone, que é gerente financeira do senhor Cláudio Valério, e também um dos sacadores, que é o Davi Rodrigues Alves. Bom, eu gostaria da gente já tirar da frente uma pergunta que todo mundo fez e quer fazer a respeito do antropólogo Roberto Pinho, que aparece na lista dos sacadores do SMPB, do Marcos Valério, com um saque de 350 mil reais feito em 2003. Pinho foi um coordenador da sua campanha ao Senado, não é isso? Como é que uma coisa pode, de repente, ficar ligada à outra ou não? Jô, essa pergunta é importante. O Roberto trabalhou comigo uns 2 meses, aproximadamente. E ele cuidava dos programas de televisão e de rádio. Na verdade, ele trabalhava com o João Santana, um marqueteiro conhecido. Sim. Que me foi apresentado pelo ministro Palocci, que o João Santana trabalhava em Ribeirão Preto com o ministro Palocci, quando o ministro Palocci era prefeito. Mas aí nós de comum acordo, resolvemos fazer a mudança. O João Santana o substituiu pela Balila Santana, queimando o próprio João. E ele depois seguiu a vida dele. Trabalhou com o ministro Gilberto Gil, ele é compadre do ministro Gilberto Gil. Exato. Aliás, o Refazendo o Abacateiro, na letra da música, é o próprio Roberto Pinho, em função de uma experiência que eles tiveram juntos de um quibutz perto de Brasília, que deu com os burros na água, né? E eu fiquei surpreso, porque esses saques aconteceram em 2003, e eu tenho uma imagem, Jô, do Roberto, uma imagem muito... Roberto, se você conhecer, é uma pessoa que já fez muito serviço, foi secretário, se não me engano, em Salvador, né, na prefeitura de Salvador. É uma pessoa focada na questão de urbanismo, arquitetura. Aparentemente sempre foi uma pessoa
com uma vida correta. Você chegou a ser fiador do Pinho numa casa... Fui, porque ele foi, como ele estava indo para lá com a mulher e um filhinho pequeno, ia trabalhar por 6 meses lá, né? Aí o fiador tem que ser alguém de lá, e eu fui fiador dele, claro, até porque ele foi trabalhar lá. E a sua surpresa quando viu que de repente surge o nome do Pinho num saque desses? Minha surpresa é porque eu tenho uma imagem do Roberto, uma imagem correta. O Roberto sempre me passou, foi sempre um profissional. O Roberto é um cara, uma pessoa ligada à contracultura dos anos 70, um intelectual. Eu te confesso, Jô, estranhei muito e tenho absoluta certeza que ele vai justificar o porquê que ele fez isso. Por que de repente surge uma notícia dessas? Obviamente, pipocando nesse momento em que você está sendo absolutamente imparcial em relação às investigações dentro do PT. Pressão, Jô. Eu acho que a gente sofre pressões a cada minuto. E pressões de todos os lados, né? Mas eu sou uma pessoa assim muito equilibrada, eu sou uma pessoa que tem uma... Eu sou muito sereno, graças a Deus. Então, às vezes acontecem essas coisas, mas eu respondo na hora. Eu às 5h30 da manhã eu já sei as notícias todas, já sei o que aconteceu, se vem algum tiro. Geralmente a hora que eu vou dormir, pode ligar para mim, eu vou deixar o meu telefone, você me avisa em primeira mão. Aliás, em primeira mão já tem as notícias primeiro do que a gente, né? Pois é. Mas normalmente eu me preparo, porque é um momento difícil, o país está passando por uma situação complicada, então tiro vem de tudo quanto é lado, a gente tem que ter resposta. Vem de dentro também. E vem de dentro, principalmente o fogo amigo, que é um fogo complicado, é o fogo dentro do quartel. A gente pode receber tiro de fora do quartel, mas dentro do quartel é brincadeira, né? E debaixo do quartel, então? Pior ainda. O senador, como é que funciona a CPI? Para explicar de uma maneira geral para o público, como é que são reunidas as provas e o processo de investigação e como as testemunhas são convocadas? Bom, primeiro, você tem uma equipe, Jô, de umas 20, 30 pessoas que não aparecem no dia a dia da CPI. Que trabalham lá na que a gente chama de bate-caverna. São várias salas, entre elas um cofre, né, que recebe a documentação. Normalmente você começa uma CPI através de um sem número de assinaturas. No caso do Senado, por exemplo, são 27 assinaturas, 1/3 do Senado. Você pode criar uma CPI. No caso da CPI dos Correios, foi uma CPI mista. Você tem 27 assinaturas no Senado e tem, se não me engano, na Câmara dos Deputados, 157 assinaturas, alguma coisa assim. Conseguiram-se essas assinaturas e aí foi criada a CPI dos Correios com base naquela denúncia que gerou a CPI dos Correios, que foi o caso do Marinho. Só que aquela história, a CPI começa e você vai puxando o novelo. Então, surgiram outras denúncias aí envolvendo o senhor Marcos Valério. O senhor Marcos Valério tinha empresas que faziam a publicidade dos Correios. Então, uma coisa foi puxando a outra. Então, nós temos uma equipe que investiga, tem gente na equipe da Polícia Federal, tem gente da Receita Federal, tem gente do Tribunal de Contas da União. Então, é essa equipe que vai formando, estruturando a investigação, que nos orienta, que indica, e isso os parlamentares também o fazem, e muito bem, as pessoas que nós precisamos ouvir, e assim a CPI começa. E a CPI está se desenvolvendo. Você, por acaso, tem indicação ou receio de estar sendo grampeado pela ABIN, por exemplo? Eu estou sendo acompanhado, Jô. Eu não tenho... eu gostei do acompanhado, uma forma elegante. Eu não tenho dúvida nenhuma. Meus telefones eu já não tenho mais condição de sequer... Eu sequer falo hoje, ou abrevio muito as conversas, né? Quer dizer, uma conversa lacônica. A gente vê em Campo Grande mesmo algumas figuras meio esquisitas, né? Não só rondando a minha casa, mas rondando também. Minha mulher tem loja. Então, tem loja de quê? Tem loja de... Tem uma loja de roupas infantis. Não vou falar o nome para não fazer propaganda. Pode fazer. Lilica Ripilica. Eu adorei o nome, aliás. Lilica Ripilica. Lilica Ripilica. E tem gente rondando. Aliás, você sabe que nós estamos sabendo agora, em cima da hora, que a senadora Luísa Helena recebeu 2 ameaças de morte por telefone. Então, para você ver, Jô, como é que as coisas estão se complicando.
Isso senador, é ruim. eu quero também aproveitar para perguntar a respeito do mensalão, porque teve uma hora que você chegou a admitir que tudo levava a crer no mensalão. Não, esse volume de dinheiro, tudo isso, me parece que está claro que existe o mensalão. E no mesmo dia depois, você se desdisse. Por que isso? Alguma pressão específica de dentro do partido? Nós fizemos uma análise. O que você verifica é o seguinte: são saques que não têm... Quer dizer, em princípio, o que seria conceitualmente o mensalão? É o cara receber todo mês, alguém que recebe todo mês, num determinado dia, uma quantia distribuída ao longo do tempo. Mas aquela análise do senador, desculpa, sem querer interromper e já interrompendo, que tem tudo a ver com isso, a análise que o senador Demóstenes fez, se eu não me engano, mostrando que esse dinheiro foi sacado ao longo dos 25 meses, todo mês. Isso não seria uma forma de ser chamada de mensalão? Nós estamos checando, Jô, o seguinte: não é uniforme. As quantias variam, né? E nós estamos checando agora o porquê que poderia ter acontecido isso. Por exemplo, troca de partido de parlamentares. Poderia ser uma justificativa para essa não uniformidade. Por exemplo, votações importantes, tá certo? No Congresso. Então, eu acho que agora isso vai ficar muito claro, porque nós estamos cruzando informações, as origens, os destinos, os bancos efetivamente estão fazendo um trabalho, estão colocando, disponibilizando as informações, o Banco do Brasil, o próprio Banco Rural, o Banco Central, a gente está trabalhando de uma maneira muito articulada. Eu não tenho dúvida que com isso, Jô, nós vamos ter um desenho absolutamente transparente do que efetivamente acontecia nessas movimentações todas de recursos. Eu tenho a impressão que o que eu chamo de as formiguinhas laboriosas do PT, ou seja, aquele pessoal que fica ali na batalha, dando duro e que, de certa forma, ficou decepcionada com todos os acontecimentos, também deve estar contribuindo com essas informações, ou não? De banco, tipo o Sindicato dos Bancários, etc., todos estão querendo averiguar realmente o que aconteceu, né? Há um desejo grande, Jô, e a gente percebe isso nas ruas, em todos os lugares que a gente anda. Há um desejo grande de realmente se investigar e se apurar o que aconteceu. Agora, nós precisamos ter muito cuidado, Jô, porque nós estamos mexendo com pessoas, nós estamos mexendo com contas bancárias, com sigilo bancário. E eu estou procurando levar isso com muito cuidado, com muita cautela, para que a gente não cometa injustiças, né, com pessoas, né, e também não passe números errados relativos aos bancos. Por exemplo, a primeira fornada de documentos do Banco do Brasil, que chegaram à CPI, alguns parlamentares viram alguns cheques, e é uma coisa interessante, fala de sigilo bancário ao vivo, né, dando entrevista, falando de cheques, né, e fazendo uma interpretação em algumas situações que podem ser interpretações que podem vir a ser equivocadas. Quer dizer, às vezes são transferências bancárias. Ou uma pessoa que tem uma conta naquela agência ou naquele banco que não tem nada a ver com isso. E que não tem nada a ver com isso. Então, agora nós estamos trabalhando, a diretoria do Banco do Brasil disponibilizou 20 especialistas para trabalhar conosco nisso. Nós estamos fazendo agora um trabalho rigoroso. E eu não tenho dúvida que a CPI, nessa semana, entra numa fase importante. Tendo informações e tendo condição de trabalhar. E trabalho de mesa, Jô. Quer dizer, tem que pensar, tem que refletir sobre os dados. CPI não é só ficar ouvindo pessoas, mas, acima de tudo, é trabalho. Trabalho intelectual, trabalho técnico, para que realmente a gente encontre o fio da meada. Eu acho muito importante a CPI ser divulgada pela televisão. A gente vê, inclusive, a atuação de certos parlamentares, analisa a atuação de todos esses parlamentares e eu acho que a população fica cada vez mais consciente da importância e do cuidado que tem que ter com o seu voto. Porque ali, quem está ali está representando a gente, né? De certa forma, somos nós que estamos ali fazendo essas perguntas, inquirindo essas testemunhas. Uma coisa que não entra na minha cabeça é o desaparecimento por 2 vezes de documentos da CPI. Como é que é possível uma coisa dessas? Jô, foram 2 documentos que desapareceram. O primeiro
que era a listagem, aquela listagem inicial dos sacadores. Né? É como você disse, essa é uma CPI ela é midiática, João. Quer dizer, a imprensa, aliás, dicas de passagem, fazendo um trabalho exemplar. Ao contrário do que disse o deputado Zé Dirceu, né? A imprensa está nos acompanhando, cobra a posição, não há mínima condição de se abafar nada. Nada. Porque a imprensa transmite, o rádio está em cima, os jornais. Trabalho exemplar da imprensa, forte, competente. Então, quer dizer, dentro desse quadro, muita gente às vezes quer passar notícia. A gente até entende isso, né? E aí, esse primeiro documento sumiu. Agora sumiu recentemente um segundo documento. Então eu tomei medidas muito duras agora, porque isso é ruim, porque isso depõe contra a CPI, contra os parlamentares, que também, boa parte deles, executam, também tem feito um trabalho investigativo competente. Então agora, o parlamentar entra, tem que assinar um termo de compromisso. Nós estamos praticamente monitorando todas as salas. Quer dizer, se sumir algum documento, a gente rastreia. Sim. Agora, esses documentos, me parece, eram cópias, não eram documentos se sumiu, documento Conceição, né? Se sumiu, ninguém sabe. Ninguém viu, não. Tem cópias. Existem cópias, nós já inclusive solicitamos, e hoje nós colocamos câmeras no cofre, ou seja, não tem condição, nós monitoramos, aliás, é uma espécie de grande irmão. Essa CPI... com esse acompanhamento, é quase que um grande irmão do Orwell, né? Em 84, ou 1984. E até nas salas onde a CPI trabalha, né, e analisa os documentos, nós estamos monitorando tudo. O que você acha, eu falei aqui do deputado Zé Dirceu, você acha que é um clamor desesperado quando o deputado Zé Dirceu fala que a imprensa é que está fazendo isso tudo com o intuito de derrubá-lo, sabe, sei lá, como se fosse possível tanta coisa ser criada em função de derrubar uma pessoa dentro de um esquema palaciano? Não, eu acho que esse na verdade, o que nós estamos analisando é toda uma estrutura que funcionava, né? Uma estrutura que funcionava paralelamente, e os nomes estão surgindo, os nomes estão aparecendo, as informações estão chegando finalmente. Então eu não vejo assim, eu acho que é um momento difícil do país, um momento difícil também para o PT, mas nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter lucidez e bom senso para encontrar uma saída que efetivamente o Brasil espera de todos nós. Bom, eu vou pedir para o Vilens chamar a nossa vinheta e eu vou continuar no segundo bloco conversando aqui com o senador Delcídio Amaral, por favor. Tenho aqui ao meu lado o senador da República, Delcídio Amaral. O senador, a gente estava falando aqui da investigação, aonde chega, aonde vai, os nomes vão aparecendo, todos torcendo para que nada disso chegue nem mesmo aos pés do presidente Lula, porque me parece que o carisma do presidente, a força do presidente é que é responsável pelo PT como um todo. Quer dizer, eu acho que o presidente Lula existe sem o PT e o PT não existe sem o presidente Lula, né? O presidente Lula saindo incólume, como todos desejam, de tudo isso, e que eu acredito que é o que vai acontecer. Se quiser, pode criar até um outro partido, o PTH, Partido dos Trabalhadores Honestos e sem rabo preso, enfim, o nome que quiser, que as pessoas acreditam. Já o PT tem que fazer muita força por parte dos petistas honestos, que não estão envolvidos nisso tudo e que estão certamente indignados, para que essa imagem do presidente não seja nem abalada. Você acha que isso é possível, que apesar de isento de tudo, que a imagem do presidente Lula não se desgaste com isso? Olha, Jô, o presidente, tudo isso que está acontecendo, nós que vivemos o dia a dia partidário, nós não sabíamos dessas coisas todas. Não sabíamos desses empréstimos, esses movimentos, nós não tínhamos conhecimento. Que dirá o presidente Lula? Mas eu acho que pelo momento que nós vivemos, né, pela gravidade do momento, nós temos que realmente conduzir as coisas primeiro, com o olho nas instituições. Quer dizer, o Brasil, apesar das dificuldades todas,
nós avançamos bastante. Nossa democracia se consolidou. Então, nós precisamos preservar as instituições. E, principalmente, o presidente, para nós, do PT, é o nosso... Como você bem disse, usou uma imagem muito boa. Hoje, o presidente Lula está acima do PT. Né? E, evidentemente, se elegeu não somente com votos do PT, mas com votos de vários partidos, claro, e de vários segmentos da sociedade. Claro. E eu acho que todo o trabalho tem que ser feito, acima de tudo, para a preservação do presidente Lula. Como é que você entrou nessa fria, entre aspas... Uma gelada. Nessa gelada de presidir essa CPI? Você, a princípio, recusou, não? Eu não queria. Eu sou meio, Jô, eu sou meio zen, eu sou pantaneiro. A gente, inclusive, trouxe algumas lembranças lá do Pantanal, da minha cidade, Corumbá. Muito obrigado. E via aí na chamada Campo Grande também, que é a nossa linda capital. E trouxe também alguns prospectos de Bonito, que é um lugar belíssimo, um dos lugares mais bonitos. Né? O nome já diz. E eu sou meio zen, eu sou um cara, sou uma pessoa assim meio... Sou muito religioso, sou muito ligado em energia. E eu acho o ambiente de uma CPI muito complicado. Se você ficasse alguns minutos lá, é só perguntar para os jornalistas, que as pessoas que frequentam. É muito difícil, porque a vida privada das pessoas está exposta. Por sendo culpados ou não, é muito difícil. E o ambiente é um ambiente de tensionamento. Então, eu não queria exatamente por isso. E eu sou um senador de primeiro mandato, João. Eu tenho 2 anos e meio de mandato. Imagina pegar parlamentares experientes, alguns deles que já passaram por várias CPIs, e eu no comando do avião. Nós a 11 mil pés, 12 mil pés, sei lá, e eu no comando do avião. Tem que ser zen mesmo, senão... Trabalhei para buscar uma composição, não consegui, né, e assumi a presidência. Tem um relator também sereno, é uma pessoa também bem equilibrada, ele acompanha as coisas com muita calma, com muita tranquilidade. E acho que a CPI tem um grupo de parlamentares extremamente competentes. São parlamentares ágeis, eles me ajudam muito. Nós conversamos permanentemente para avaliar como conduzir, como conversar com os demais parlamentares. Então, todo mundo se sente, quer dizer, copartícipe dessa gestão. Você reza antes do começo de cada sessão? Eu rezo de manhã, rezo de tarde, rezo de noite. Eu tenho mania de beijar santo, eu ando com breve, eu ando com medalha de tudo quanto é lado. Quando vou entrar na CPI, eu me benzo. O Salmo 91 anda comigo 24 horas por dia, porque aí qualquer coisa, um mal olhado, uma coisa assim, uma energia ruim, eu já começo a ler o Salmo 91. Como é que nós afugentamos... Está aí com você, não? Não, não está comigo aqui, que eu não trouxe aqui. Como é que é? Mas o Salmo 91, na verdade, ele é mais é um pedido, é mais uma orientação, ou mostrando para você que é importante você chamar por Deus sempre, ficar com os teus anjos da guarda, porque eles vão lhe proteger, e porque você confia no Altíssimo, o Altíssimo sempre vai lhe acompanhar nos piores momentos. Não, e você... 10 mil vão cair à sua direita, 1000 ao seu lado, mas tu não serás atingido. E as coisas vão nessa linha, e eu tenho certeza absoluta que o Salmo 91 tem me iluminado muito, tem me abençoado. Além do que, você também... E me protegido. Protegido também. E você também é abençoado por uma santa importante nessas horas, que é a Santa Paciência, né? Muito. Porque realmente... E com a minha Nossa Senhora da Aparecida também, que me acompanha sempre, padroeira do Brasil. Eu gostei muito da cena, aliás, já falei, né, do senador Heráclito, que foi a primeira vez que você me chamou a atenção, e ele também, apesar dele não estar aparecendo, ele pedindo para responder, porque ele tinha sido citado, né? Sido citado. Eu sou presidente, eu fui citado, sou presidente. E o Heráclito é uma pessoa, ele tem um senso de humor incrível. E é um político de uma habilidade fantástica. É um político muito hábil, muito experiente, funciona como uma espécie de algodão entre cristais, ele equilibra, quando é necessário, ele ajuda. Gostei desse negócio, ele algodão entre cristais, né? Se é que a gente é uma forçada de barra. Não, gostei. Mas tem alguns cristais que são meio... Que são um pouco... mais para vidro do que para cristal. Mas ele ajuda muito, né?
E eu acho que são parlamentares como o Heráclito e outros parlamentares também que ajudam, a própria senadora Ideli, os deputados do PT, o Eduardo Cardoso, que é um deputado muito experiente aqui de São Paulo, deputados do PSDB, né, o Eduardo Paes, o próprio ACM Neto do PFL, o Carlos Sampaio, Gustavo Fruet. Enfim, eu não vou citar todos aqui, até para não cometer injustiças, com uma boa equipe que nós temos na CPI. Mas ajudam demais, tem percepção, e eu não tenho dúvida nenhuma que essa CPI vai revelar para o Brasil os futuros grandes parlamentares que efetivamente o Congresso Nacional terá. A Cristiana Lobo, aqui na nossa mesa redonda, falou de um dinheiro que já era entregue pessoalmente na casa das pessoas, né? Como se fosse que o Delúbio indicava, tem que ir para lá, para tal lugar, e era como se fosse uma pizza, já era um dinheiro delivery, né? Que já entregava em casa, ou delivery, ou mais apropriadamente, talvez, delubery, né? Já chegou o delubery, cadê? Onde é que está? Essa coisa ficou tão, assim, as escâncaras, tão as abertas, que não parece que é contar com a certeza de uma impunidade pelo fato do PT estar no governo? Eu acho que o que aconteceu acho que é uma mistura de contar com a impunidade e também a maneira como as coisas... Eu não tenho dúvida, Jô, você vai ver ao longo do tempo algumas pessoas que colocaram seus nomes lá, que assinaram o recibo, que deram suas carteiras de identidade. Alguns deles, muito provavelmente, foram movidos por outras atividades ou foram movidos porque foram orientados para ir lá sacar e não imaginavam o que o destino ia reservar para eles. Agora, o que eu tenho absoluta convicção, Jô, é que não só talvez a impunidade, mas é uma forma absolutamente, foi uma coisa grotesca até, se a gente não puder usar uma palavra um pouco mais elegante. Você tem recebido muitos e-mails, agora que aparece constantemente na televisão, de admiradoras. Quantas por semana, mais ou menos? Minha mulher não pode... Saber que minha mulher está viajando, viu, João? Sim, mas porque senão o negócio você receber, tudo bem, você responder que é grave. Mas a gente tem que responder elegantemente. E achando você... Ah, sim, com elegância. Não, eu não posso até ser um pouco mais... Senão, dona Maica... Vem e briga. Minha nossa Já estão senhora. chamando você de Antônio Fagundes da CPI, é verdade? O pessoal brinca. Como é uma CPI que todo mundo assiste, né? Outro dia eu entrei no avião, aí o pessoal gritava assim, pela ordem, presidente, pela ordem. Eu falei assim, amanhã tem depoimento, hein? A pipoca e a cerveja já está separada, é o dia inteiro de festa. Então essas coisas todas, quer dizer, isso tornou, acho que nunca uma CPI no Congresso se transformou num programa. Então, tem os heróis, os vilões, aquele pessoal que é admirado, aquele pessoal que é odiado, aquele pessoal que a turma critica, aquele pessoal que a turma... Tem torcida, coisa incrível. Entre esses e-mails de admiradoras, tem também vários e-mails de gays, é verdade? A comunidade gay também se manifestando. O Bira tá rindo, né? O Bira tá rindo, entrou na seara dele, ele já acha graça. Mas é verdade? Olha, a gente recebe alguns, né, Jô, mas... Qual é o conteúdo de um desses e-mails, sem citar o nome de quem assinou, porque aqui... Não, que eles me acham simpático, me acham... Bonito. Outro dia eu falei assim, você é uma pessoa assim meio provocativa e tal, uma coisa meio esquisita. Olha aí. Tá bom, Osmar, por favor. Quer dizer que tem um e-mail de um gay que você é uma pessoa provocativa. Provocativa? Eu não sei do que eu sou provocativo. Porque eu sou um camarada que fica num silêncio de morte. Tem uma paciência. Talvez seja por isso. Ora, isso é uma coisa... Mas é uma coisa, é impressionante. E eu estava conversando também com a outra deputada, a juíza Denise Frossá, a senadora Heloísa. Elas recebem e-mails do Brasil inteiro, é uma coisa inacreditável. Mas é uma coisa impressionante. Em que sentido? E-mails, de conteúdos elogiando... eróticos, sensuais também? Não, aí eu não entrei nesse mérito, Jô, porque agora, com certeza, como a gente recebe informação de tudo quanto é lado, denúncia então vem de monte. Só não apareceu denúncia de assassinato ainda, mas tem denúncia de tudo quanto é jeito. Eu tenho um site, foi criado um site dos Correios.
Então eu atualizo esse site diariamente. Pra você ter uma ideia, os acessos, Jô, por dia a esse site, que tem todas as informações da CPI, agenda, os depoimentos, tudo, documentos, não sigilosos, né? Ela recebe por dia, esse site recebe quase 16 mil consultas. Qual é o nome do site? www.cpmi dos Correios, tudo junto, né, .org.br. É uma senhora ferramenta para se conhecer o que está acontecendo na CPMI. Está aqui no telão da gente. Cadê? É essa aí? É essa aí. Essa aí. Olha aí. Exatamente essa ali com o senador Maguito, que é o vice-presidente da CPI. Aqui tem todas as informações. Todas as informações. Ela é atualizada diariamente? Diariamente, a minha equipe atualiza essas informações todas na madrugada, ou seja, terminou o depoimento, eles atualizam tudo que diz respeito ao depoimento. Quando as pessoas acordam, já tem as informações de tudo que aconteceu no dia anterior. Dá uma clicada aí, Caio, em qualquer lugar aí, só para a gente dar uma entrada. Está aqui. Seja bem-vindo. Não está muito, não está. Eu gostaria de entrar nos seus e-mails, recebimento. Tá bom, Caio, obrigado. Obrigado. Mas ali ele chama os depoimentos, chama as agendas, é tudo só clicar e aí... Agora, os depoimentos, por exemplo, o depoimento do Delúbio Soares, que era um depoimento de repetir que isso aí realmente já foi respondido. Esse outro também eu não vou responder, porque já foi respondido. O outro, quer dizer, isso tudo está transcrito exatamente? Exatamente. Quer dizer, quando ele entrar e ver, e olhar para aquilo, né? Vai ficar com vergonha, né? Porque eu nunca vi um depoimento tão... Um depoimento econômico. Agora é econômico, né? É econômico. Mas eu acho, Jô, eu não estou muito mais preocupado, porque hoje há um debate grande essa questão de habeas corpus, fala, não fala, a pessoa fica muda. Eu não estou mais preocupado com isso, porque as informações que estão chegando são muito consistentes. E outra coisa também, a televisão, a lente da televisão não mente. A pessoa pode ficar calada o tempo todo, o tempo que quiser lá, porque o olhinho dele está falando. Não adianta, mesmo que fique calado. Ô, Jô, você está tocando num ponto importante, pelos gestos. Os gestos, pelo meneio da boca, pelo olhar. Aquela risadinha do Delúbio. Isso a gente vai pegando. Incrível. A gente vai acompanhando o dia a dia lá da CPMI e até especialistas têm feito sistematicamente análise dos depoimentos a partir dos gestos. E isso tem ficado muito claro e, portanto, eu não tenho preocupações, não. Nós vamos avançar bastante. Se Deus quiser. O senador gosta de rock. Foi roqueiro, gosta... Olha, Jô, você... além do teu programa, né, você gosta de muita música também. Eu gosto muito de rock and roll, eu gosto muito de blues. De blues? Mas me disseram que você é fã do Led Zeppelin, por exemplo. Eu acompanhei todo... Lá de trás eu vim com Rolling Stones, com Led Zeppelin, com The Who, né, Steppenwolf, vários grupos. Jefferson Airplane. Jefferson Airplane. Mothers of Invention. Frank Zappa and Mothers of Invention. Olha, eu peguei na minha coleção, trouxe um presente para você aqui, que é o Led Zeppelin completo aqui. Jô. Tá aqui, ó. Poxa, isso aí é um privilégio. Tá aqui. Obrigado, de Jô. Coração. Obrigado. Tá aí e ele começou a dedilhar Stairway to Heaven. Cadê? Jimmy Page, Robert Plant. Incrível. Eu quero aproveitar o som do Tomate para agradecer a presença do líder do PT no Senado, presidente da CPMI dos Correios, o senador da República, Delcídio Amaral. Senador, muito obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço, João. Muito obrigado de coração. Daqui a pouco a gente volta. Tchau.